Olá, somos discentes da Faculdade do Vale São Francisco Univars. Eu me chamo Patrícia Marques, junto com meus colegas Victor, Amando e Luciana Genovez, vamos fazer uma breve apresentação da obra Acumulação Primitiva, um livro muito importante. Essa atividade foi passada em sala de aula pelo docente Dr. José Fernando Souto, na disciplina de Sociologia 3. E passando a palavra para o meu colega Victor Amando, ele vai fazer uma breve introdução. Bom, Marx explica que o capitalismo ele só pode surgir porque antes ocorreu a acumulação primitiva, que foi um processo histórico violento em que populações foram separadas de suas terras e meios de produção. Assim, formando-se dois grupos, os que acumulam riqueza e os que só têm sua força de trabalho para vender. O capitalismo depende desse encontro entre donos do capital e trabalhadores despossuídos. Essa obra foi publicada em 1867 pela editora Otto Mexine Verlag em Hamburgo, na Alemanha. A obra O Capital, crítica da economia política de Karl Marx, constitui um marco incontornável no pensamento social e econômico moderno. No primeiro volume, Marx desenvolve uma investigação sistemática acerca das categorias fundamentais do modo de produção capitalista, como mercadoria, valor, força de trabalho e mais-valia, com o propósito de elucidar as leis estruturantes que regem a dinâmica de produção e a acumulação do capital, mediante a articulação entre análise histórica e crítica da economia política. O autor expõe as contradições internas do capitalismo e o caráter estruturalmente exploratório das relações sociais de produção, pela densidade teórica e pela amplitude de seu alcance interpretativo. O Capital permanece como referência indispensável às ciências sociais e à reflexão crítica contemporânea. Agora eu passo a palavra para minha colega Luciana Genovez. Dando continuidade, então, mas o que o sistema capitalista requeria era o contrário, uma posição servil da massa do povo, sua transformação em trabalhadores de aluguel e seus meios de trabalho em capital. O capitalismo, a maioria das pessoas deixou de trabalhar para si mesmas e passou a trabalhar para outra pessoa em troca de um salário, como se fosse um aluguel da força de trabalho delas. Além disso, as ferramentas, as terras e tudo que as pessoas antes usavam para trabalhar e que muitas vezes eram delas, passam a ser controladas por poucos. Esse objetivo e recursos se transformou em capital, que é tudo aquilo que gera mais dinheiro para os donos. O povo perdeu sua independência e virou trabalhador assalariado, enquanto seus meios de trabalho passaram a servir ao lucro dos donos do capital. E quais seriam as consequências disso? A maioria ficou despojada de terras e ferramentas. Mesmo trabalhando, nada possuíram além de sua própria força de trabalho. Pequena minoria se tornou, concentrando sua riqueza crescente. Então, dando continuidade, eu peguei um trecho da página 341 que fala assim: para tornar-se livre vendedor de força de trabalho, que leva sua mercadoria a qualquer lugar onde houver mercado para ela, ele precisava ainda ter escapado do domínio das corporações, de seus regulamentos para aprendiz e oficiais, e das prescrições restritivas do trabalho. Assim, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da coação corporativa. E esse aspecto é o único que existe para nossos escribas burgueses da história. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de suas existências oferecem pelas velhas instituições feudais. Lhes foram roubados, e a história dessa sua expropriação está escrita nos anais da humanidade, com traços de sangue e fogo. Então, fazendo uma breve explicação sobre esse trecho,
O trecho ele vai explicar justamente um momento muito importante da história, que foi a transformação das pessoas que produziram seus bens em trabalhadores assalariados. Ele vai dizer que para alguém se tornar um livre vendedor de força de trabalho, ou seja, alguém que pode vender seu trabalho onde quiser, essa pessoa vai precisar primeiro escapar do controle das antigas corporações e regras rígidas que existiam na época feudal. Essa parte parece uma libertação. Por quê? Eles deixavam de ser servos e passavam a ter os direitos de trabalhar para quem eles quisessem. Mas o texto, ele também vai mostrar o outro lado dessa história. Ele diz que esses trabalhadores, eles só se tornaram realmente vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção, como terras, ferramentas e garantias de sobrevivência, foram tirados deles. Ou seja, eles ficaram livres, mas livres porque não tinham mais nada. E por isso precisavam vender o próprio trabalho para sobreviver. O que parecia libertação é, na verdade, uma mudança que favorece o surgimento do capitalismo. As pessoas elas são chamadas de livres, mas essa libertação vem junto com a perda de tudo, o que antes lhes garantia vida e independência. No fim, elas só podem sobreviver vendendo sua força de trabalho. Então, é importante, esse trecho ele chama a atenção para essa contradição. A libertação do trabalhador nasce ao mesmo tempo em que ele perde os meios de vivência, sem dependência de um patrão, e uma liberdade que aparece junto com uma nova forma de dependência. Então, passando mais uma vez a palavra para meu colega Vitor. Sendo que essas conquistas, essas riquezas, na verdade, elas surgiram a partir da violência e subjugação, expulsão de populações de suas terras e, principalmente, o roubo e apropriação de recursos. Agora, mais uma vez, passando a palavra para minha colega Luciana Genovese. Condições centrais do capitalismo. Capitalismo, ele só existe quando há compradores de força de trabalho e trabalhadores obrigados a vendê-la para sobreviver. Então, esse foi o nosso podcast sobre o capítulo 1, Cumulação Primitiva, obra de Marx, e ficamos por aqui.